que excede todo entendimento. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Efésios, no capítulo 2, no verso 8. Amém? Se você achou, diga amém. Se você não achou, diga misericórdia. Aleluia. Efésios 2, no versículo 8. Amém? Queria ler com vocês. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. O que quer dizer esse versículo? A salvação ela vem pelo quê? Pela graça. O que é a graça? Favor imerecido. Você sabe que é sempre bom você estar com aquele frio na barriga na hora de falar para pessoas. É sempre bom você estar com aquela tremida na mão na hora de falar com as pessoas. Você sabe por quê? Porque é um momento em que você vai depender do Espírito. É que eu não falo do que vem de mim, eu falo do que vem do Espírito. E é uma honra para mim. Meu nome é Cleiton, para quem não me conhece. E eu lidero um grupo de jovens. E falar para jovens às vezes é mais difícil. Porque o entendimento das pessoas hoje é o quê? O jovem é alguém constante. O jovem é alguém que uma hora está de cá, outra hora está de lá, está no vai e vem. Muitos jovens são. Mas eu quero te falar que se você é jovem, está aqui hoje, não de idade. Porque se você tem menos de 100 anos, você ainda é jovem. Amém ou não amém? Se você tem menos de 100 anos, você dá um glória a Deus. E qual que é a questão? A questão é que eu não merecia, você também não. Tem uma música que fala muito dos improváveis. Eu sou um daqueles improváveis que não merecia estar aqui. E você sabe que é pela graça. A graça de você compartilhar uma palavra, a graça de você conduzir pessoas. Hoje é o dia do pastor, como eu estava vendo ali. Honre o seu pastor, abençoe o seu pastor, ore pelo seu pastor. A sua oração por alguém, ela tem valor. Amém? Sua oração por alguém, ela tem valor. Amém? E não vem das obras para que ninguém se glorie. O que ele quer dizer com isso? Que aquilo que você faz não quer dizer que Deus te ama mais ou te ama menos. O amor de Deus por você é um só. O amor de Deus por você, não interessa o que você faça de errado, ele não vai diminuir. E não interessa o que você faz certo, ele não vai aumentar. O amor dele é sempre o mesmo, é sempre a mesma medida. É o amor inigualável. O amor inigualável, imensurável. São palavras que você não pode descrever o tamanho desse amor que te alcançou. Você sabe por quê? O seu pecado ele nunca vai ser um problema para Deus. Amém? O seu pecado ele nunca vai ser um problema para Deus. O seu pecado é um problema só para você. Qual que é a consequência do pecado? É a morte. Amém? E o seu pecado ele nunca vai ser um problema para a sua vida. Para você, ou para você não, para Deus. Ele vai ser só para você. Quando o homem está lá no jardim, ele vai e faz o que Deus não queria que ele fizesse, o que acontece? Deus ele vinha toda a tarde no jardim, vinha ou não vinha? Ao cair da tarde, Deus vinha para ter comunhão com o homem. A vontade de Deus hoje é ter comunhão comigo e com você. Diferente. Amém? E o homem no jardim, ele pega, comete o pecado, ele faz o que Deus não queria que ele fizesse, porque Deus sempre faz algo e coloca uma ordem nesse algo. Deus ele deu um jardim inteiro para o homem. Amém? Deus ele dá um jardim inteiro para o homem para ele desfrutar de coisas boas. E ele vinha toda a tarde. Deus ele vinha toda a tarde ter com o homem. Quando o homem comete pecado, Deus ele não parou de vir. O pecado não é problema para Deus. Deus ele continuou vindo. O que aconteceu com o homem? O homem pegou e foi lá e se escondeu. Amém? Não foi isso que aconteceu? O homem pegou e se escondeu. Quando você comete pecado, 99,9% das vezes você vai buscar se afastar de Deus. Eu vou deixar a poeira baixar para mim poder ir falar com Deus. Não depende de você, depende do que Ele fez. Qual é o sacrifício que nós temos que nos confiar hoje? Eu gostei dessa frase aqui, ela fala assim: sim, nós amamos a mensagem da cruz. O que é um jovem intenso? O que é uma pessoa intensa? O que é alguém que entendeu
a mensagem da cruz, essa pessoa que entendeu essa mensagem. Essa pessoa que entendeu que ela é amada e que o pecado dela não vai fazer diferença. Mas no mundo que você vive hoje, se você falar uma mensagem dessa para a maioria das pessoas, para o mundo, eles vão falar assim, é loucura. E eu te falo, é verdade, é loucura. A Bíblia fala que você é um louco. Aquele que segue essa mensagem, segue essa doutrina, você é um desses loucos. Amém? Louve a Deus porque você é um louco. Amém? Aquilo que nós seguimos, aquilo que você segue vai gerar perseguição. A igreja hoje ela é perseguida. Não como lá no Oriente, não como lá no Paquistão, no Irã, nos países perseguidos, na China, no país comunista. Mas a perseguição hoje ela está implícita ali nas atitudes. O que um pastor hoje para a sociedade é? O pastor hoje para a sociedade ele é o que, pastor? O senhor pode dar um exemplo. O pastor é o ladrão, o pastor é aquele que furta, é aquele que rouba, é aquele que faz tudo de errado. Dificilmente você vai ver alguém no mundo falando assim, não, o pastor é abençoado, o pastor da igreja é isso, é aquilo, colocando para cima. Eles sempre tentam colocar para baixo. Você vê isso na mídia, você vê isso na novela que você assiste na Globo, você vê isso no filme que você assiste, você vê isso na sua escola, na sua faculdade, sei lá onde você está, no seu trabalho. Tem muita gente denegrindo a imagem da igreja. E a sua fé gera isso. Louve a Deus porque você é perseguido. Amém? Eu queria falar para vocês sobre reino. Você sabe que Jesus está perto de voltar, amém? Isso é uma mensagem que tem que queimar no seu coração e no meu. Cara, eu até arrepio de falar que Jesus está voltando. 7 igrejas... Lá em João, em Apocalipse, um dos livros mais sensacionais que eu já li na minha vida, fala sobre a carta às 7 igrejas. Essas igrejas eram literais lá na Ásia, mas essas igrejas elas apontam para a história da igreja até hoje. Hoje nós estamos vivendo uma transição para a igreja de Laodiceia, que é a última carta. A última carta, nós estamos vivendo o último tempo. 7 igrejas, esse número é muito interessante. 7 é o quê? Completude. Deus gosta de fazer tudo no 7, você já percebeu? São 7 taças, 7 selos, são 7 espíritos de Deus. Amém? Deus criou 70 vezes 7. Deus criou o mundo em quantos dias? 7 dias. No 7º ele fez o quê? Descansou. Amém? E a história da igreja ela está relatada nessas 7 cartas. A última carta é a igreja de Laodiceia, que nós estamos entrando hoje. Para raciocinar comigo, um pouco de escatologia para você. De nós, até Jesus tem quanto tempo? Mais ou menos não, 2021 anos, né? De Jesus até Noé tem mais ou menos quanto? 2000 e poucos anos. E de Noé até Adão tem mais ou menos quanto tempo? 2000 e poucos anos. Aí você tem 6000 e poucos anos. Se não tiver no 7º já. Deus gosta de fazer e completar tudo no 7º dia. Ah, mas eu já estou muito velho, eu estou muito jovem. Se Jesus voltar antes, eu nem vou fazer nada antes de Jesus voltar. Essa é a vontade dele, que você entenda que ele está voltando e que você tem que fazer o máximo possível até ele voltar. O diabo, ele sabe que ele tem pouco tempo. Amém? O diabo, ele sabe que ele tem pouco tempo para agir. Por isso que no decorrer do tempo ele está só aumentando a potência do que ele está fazendo, porque ele sabe que ele tem pouco tempo. A sentença dele foi declarada lá em Gênesis: da mulher vai nascer um que vai pisar na sua cabeça. Amém? É da vontade do diabo, ele quer derrotar. Ele quer fazer crentes derrotados, ele quer fazer pessoas que não entenderam essa mensagem direito. Amém? Que você saia daqui hoje com o coração transformado e olhando com outros olhos para essa questão de Jesus estar voltando. Porque para uns é alegria, para outros é tristeza, dá aquela ânsia no coração. Porque para o mundo aí o Apocalipse é o quê? O Apocalipse é... Abre lá em Apocalipse no 1, no verso 1. Apocalipse 1, 1. Amém? É o mais fácil de achar na Bíblia. Último livro da sua Bíblia. Para muitos aí fora, o livro de Apocalipse é só algo que vai falar da destruição da terra, é algo que vai falar sobre a morte das pessoas, é algo que vai falar sobre a besta, sobre o 666. Amém? Não é isso que o pessoal ensina aí? Você vê novelas falando disso, você vê pessoas falando disso, você vê pessoas com medo, porque elas fecham a Bíblia aqui e falam assim: eu não vou ler o Apocalipse não, porque é muito tenebroso. Porque é muito tenebroso.
E não é da vontade do Senhor que você feche a Bíblia e fala assim, Apocalipse é muito tenebroso, eu não vou ler ele. Lê o primeiro verso. Acompanhe comigo aí. Capítulo 1, verso 1. Ele fala assim, revelação de quem? Jesus Cristo. Uau. O livro fala da revelação de Jesus Cristo. Por que o diabo quer fechar esse livro? Porque ele fala de Jesus Cristo. Quando você tem a revelação de quem realmente é Cristo, você passa a andar num nível diferente. Você passa a andar de peito aberto. Você não tem medo da acusação do diabo. Você não tem medo do seu pecado que vai vir. O pecado ele vai ser consequência. Amém? Você entende que você é pecador, eu também sou? A sociedade hoje ela fala o quê? Isso eu até imaginei. Testemunho meu. Eu falei assim, eu vou me batizar. Quando eu fui batizar, né? Eu olhei pra mim mesmo e falei assim, eu vou me batizar, será que eu vou mesmo? O meu pensamento era o seguinte, depois que eu me batizar eu não posso mais pecar, eu vou ter que ser um cara perfeito. Você passa a olhar para a sua justiça própria, o seu ego ele cresce quando você passa a olhar assim. Eu não posso mais pecar. E quando você tem a revelação de quem é Cristo, você passa a olhar não para si, mas passa a olhar para Cristo. Você passa a olhar para a obra da cruz, para a mensagem da cruz. Amém? E o livro inteiro é a revelação de Jesus Cristo. Você conhece o Cristo, não conhece? Aquele que morreu na cruz por você, aquele que é leão, aquele que é cordeiro, aquele que é boi, amém? Aquele boi é aquele que serve. É aquele que entregou por você, é aquele que você não podia comprar. É aquele que entregou para você, é aquele que você não podia ter acesso. Porque estava travado, você nunca podia chegar até Deus. Os caras começaram a fazer a torre. Vamos subir uma torre até o céu. Vamos elevar a nós mesmos. Vamos fazer assim, vamos se gloriar. O interessante é que o texto fala assim. E eles falavam a mesma língua, eles tinham a mesma comunicação. O que aconteceu? Eles vão conseguir tudo que eles quiserem. Está lá em Gênesis. Se eu não me engano, capítulo 19. A Torre de Babel. Aí Deus olha para baixo e fala assim, esses caras estão muito ousados. Esses caras estão muito ousados. Quando eles têm a mesma linguagem, eles vão conseguir o que eles querem. E o trem foi só subindo. E a torre foi só subindo. Amém? Você entende? Por quê? Porque eles tinham o mesmo intento. Porque eles tinham a mesma língua, a mesma comunicação. Você sabe por que o diabo gera distorção na igreja? Por que o diabo gera confusão dentro da igreja? Às vezes até dentro da sua família, na sua casa, no seu trabalho. Porque quando você não fala a mesma língua, você não alcança o mesmo propósito. Até na hora de você casar com alguém. Se você não casa com alguém que tem o mesmo propósito, dificilmente vai chegar no final. A não ser que você alinhe esse propósito. Amém? E na hora de construir a torre, eles tinham o mesmo propósito. E o trem foi só subindo. Aí Deus olha lá para baixo e fala, esses caras estão muito ousados. Os caras entenderam. No fundo, os caras entenderam que quando eles alinham a visão, alinham a comunicação e conduzem ao mesmo lugar, eles vão conseguir o que eles querem. Eu e você vamos conseguir o que nós quisermos. Amém? Amém? Fala um amém mais forte. Você vai conseguir o que você quer. A promessa para mim e para você hoje são mais de 8.000 promessas. Está escrito aqui. Para mim e para você. E Deus ele quer fazer. Muitas vezes eu pergunto assim, você crê que Deus pode fazer? Você crê que Deus pode fazer? Ninguém não crê que Deus não pode fazer. Até qualquer pessoa que você perguntar, você crê que Deus pode fazer isso? Você crê que Deus pode curar fulano? Você crê que Deus pode tirar esse fulano das drogas? Você crê que essa pessoa vai ser alcançada? Você crê que essa pessoa vai ser alcançada? Aí quando você pergunta para ela, e você crê que isso pode acontecer na sua vida? Você crê que isso pode acontecer na sua vida? O olhar da pessoa muda. Ela crê que Deus é um Deus grande. Ela crê que Deus pode fazer na vida da outra pessoa, mas ela não crê que ela pode fazer na própria vida. Ela passa a olhar para si mesma. Deus é um Deus tão grande. Ela passa a olhar para si mesmo. Sabe o que Ele dá conta de fazer na minha vida? Sabe o que Ele quer fazer na minha vida? Eu sou tão pequeno, a pessoa começa a se diminuir. Você é pequeno mesmo. Olha para o universo que você vive. Olha só para a Goiânia que você vive. O tamanho dessa Goiânia e você minúsculo. Agora você passa a olhar de maneira diferente. Para analisar. Põe na sua cabeça. Você imagina, faz uma imagem na sua mente. Você desse tamanho que você está, sentado nessa cadeira. Passa a comparar você com o tamanho de Goiânia. Agora você se compara com o estado de Goiás. Agora você se compara com o Brasil inteiro. Que tamanho que você está ficando? Agora você se compara com o mundo, o planeta Terra inteiro. Para se comparar com o sistema solar.
Deus é aquele que chama as estrelas, cada uma pelo nome. E esse mesmo Deus é aquele que escolheu você. Amém? Esse Deus que conta as estrelas e chama elas pelo nome é o Deus que te chamou pelo seu nome. Cara, eu gosto de Paulo, porque Paulo ele é um cara sensacional, ele é um dos caras improváveis. E todas as cartas que ele vai escrever, Filemon e todas as outras, ele começa com o quê? Lá em Filemon 1, ele começa assim, Paulo. Tem muita gente que você pergunta para ele, quem é você? Eu sou o pastor fulano. Eu sou empresário, não sei da onde. Eu sou marido de fulano. Ele não sabe quem ele é, ele não tem a sensação de quem ele é, ele não sabe quem ele é. Porque você só alcança aquilo que você quer quando você entende a sua identidade. Amém? Deus te entregou a identidade. Uma das recompensas para aquele crente que vencer, você vai ganhar um novo nome que só você sabe. Amém? E quando você se apresenta, Paulo ele se apresenta primeiramente como Paulo. Paulo, quem ele é, quem ele realmente é. Deus ele é aquele que te chama pelo nome. Deus não é aquele que te chama pelo seu apelido. Eu vejo muita gente chamando pelo apelido de fulano, apelido de ciclano. Você é isso, você é aquilo. Chama pelo apelido, mas se você chama pelo nome, é algo diferente, é um peso diferente. Deus ele te chama pelo seu nome. Você recebeu um nome. Amém? E quando você chegar diante dele, você vai receber um novo nome. O que fala esse novo nome? Esse novo nome fala de experiência. Na Bíblia, você pode pegar todos os nomes das pessoas lá. Eles têm o quê? Tem significado, tem ou não tem? Adão, vermelho como a terra, e vários outros. Tem um significado. Você vai receber esse nome. Não é esse nome que você tem hoje, é Rafael, é André, é Cleiton, é Alex. Você vai receber um novo nome e esse nome representa sua caminhada aqui na terra. Esse nome representa aquilo que você passou, aquilo que vai te caracterizar. Agora depende de quem? De mim e de você. Qual é o nome que você quer receber? É aquele que, quando chegar diante de Jesus, ele vai te confessar para o Pai, porque Jesus ele vai confessar alguns para o Pai. O que fala esse confessar? Esse confessar fala de alguém que te conhece, ele te aprova. No original é confessar e te aprovar diante de Deus. Para imaginar. Você está chegando no céu, você está chegando diante de Jesus. Deus ele está aqui. Jesus ele está aqui. Esse aqui é fulano, esse aqui eu conheço ele. Esse aqui andou comigo. Esse aqui ele não conhece só de ouvir falar. Esse aqui ele conhece porque ele viveu comigo. Esse aqui ele tinha intimidade, esse aqui ele tinha e o próprio Deus. Isso é poderoso. Amém? Você sabe que quanto mais você sabe, mais você tem responsabilidade. Amém? Abre lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, no verso 24. Coríntios 11, 24. Não minto, não é 1 Coríntios não. Lucas 12, 47. Você sabe qual é a maior dificuldade de alguém que vai falar para muitas pessoas? Ele tem medo não de errar, mas ele tem medo da aprovação dos outros. Amém? Eu te falo uma coisa, tem alguém que te aprovou. Tem alguém que te aprovou. Você está olhando para mim meio desconfiado, mas tem alguém que te aprovou. Senão eu tinha te colocado aqui não. Essa noite aqui, Deus te chamou e Ele tem um propósito nessa noite. Amém? Sua vida não é à toa aqui na terra. Isso aqui foi feito para quê? Para colocar o fé. Isso aqui foi feito para colocar tal coisa, o violão foi feito para tocar. Você ainda não sabe a sua identidade. Eu fiz uma pergunta na minha célula uns dias para trás aí. Eu falei assim: vou te fazer uma pergunta aqui, você vai me responder rápido. Você vai me responder rápido e batata. Eu vou te perguntar, você vai me responder. O cachorro faz o quê? O cachorro late. E o gato faz o quê? O gato mia. E a baleia faz o quê? A baleia nada. O cara tinha a resposta na ponta da língua. Eu perguntei, você? O cara já dá um baque assim, que ele não sabe o que ele faz. Ele não sabe qual que é o propósito dele. Qual que é o seu propósito hoje? Qual que é o seu propósito hoje? Muita gente não sabe qual é o propósito dele hoje. Seu propósito hoje é reinar em vida. Teu propósito hoje é aquele mesmo que ele deu para Adão.
domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal, sobre todo réptil, domine sobre todas as coisas. O homem é aquele que foi feito para dominar sobre as circunstâncias. Amém? Eu estava falando sobre aquilo que você sabe. Tem um peso você descobrir as coisas. Tem um peso você saber das coisas. Tem um peso você saber dessa palavra. Vai lá no verso 47 de Lucas 12. Amém? Você achou aí? Ele fala assim: e o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a vontade, será castigado com muitos açoites. Ele continua: mas o que não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E qualquer que muito for dado, muito lhe pedirá, e ao que muito lhe confiou, muito mais lhe pedirá. Às vezes você não entendeu bem esse versículo, né? 47 ele fala: e o servo que soube a vontade do seu senhor, amém? O servo que soube a vontade do seu senhor, qual que é o castigo para ele? Ele vai ganhar muitos açoites. Por quê? Porque ele sabe o que tem que fazer e não fez. Ele continua aqui no verso 48: mas o que não soube, ele vai ser castigado com poucos açoites. Porque ele não sabia e não fez porque não sabia. Tem muita gente que hoje sabe o que tem que fazer e não faz. O castigo para essa pessoa vai ser muito maior do que para alguém que não sabia e não fez. Eu não estou falando que você vai ser jogado no inferno, que essa pessoa vai ser jogada no lago de fogo. Porque tem um texto também que fala na sua palavra aí que Deus castiga aqueles que amam e açoita aqueles que bem quer, aquele que ele ama. Amém? Você é um crente que é amado. Louve a Deus pela sua tribulação. Você sabe que você cresce muito mais na tribulação do que na bonança. Amém? Quando você está no bem bom, você está na, vamos dizer, está na maré mansa, não tem tempestade. Às vezes você não olha para Deus e fala assim: Deus me ajuda, porque você está bem, você não está precisando dele naquele momento. Mas quando você está na tribulação, quando você está no barco, e o barco começa a balançar, assim como o barco dos discípulos começou a balançar, aí você lembra: oh, eu tenho um Deus, eu posso ir até Ele. Eu tenho um Deus, eu posso ir até Ele. E é nesses momentos que você aprende mais. Vai vir um tempo de tribulação. Vai vir um tempo de tribulação. Essa tribulação, nem eu nem você vamos estar nela. Você pode dizer um amém? E quem é esse que não vai passar pela grande tribulação? É aquele que vencer. Nem aquele que vai ser arrebatado para os céus. Porque a volta de Jesus ela é em dois aspectos. Um ele vem às escuras e o outro ele vem às claras. Você sabe que o ladrão ele nunca leva algo que não tem valor. Você sabia? O ladrão ele nunca vai levar algo que não tem valor de sua casa. Ele não vai chegar lá na sua casa, pegar um chinelo havaiano arrebentado e levar ele. Ele vai chegar na sua casa, vai direto nas joias, no relógio, no que tem de melhor. Jesus ele vem como ladrão, a Bíblia fala. Jesus ele vem como ladrão. E você sabe a hora que o ladrão vem? Não. E o ladrão vem, ele leva o mais importante. Jesus ele vai vir como ladrão, vai pegar o mais importante que tem na terra, que é o crente vencedor, e vai levar para onde? Diante dele. Amém? Eu e você somos esse crente vencedor. Por quê? Porque você não é aquele que vai ser castigado com muitos açoites, porque você sabe o que tem que fazer e não faz. Você é aquele que está aqui é por um propósito, porque você, em um tempo de pandemia, que muita gente saiu, que muita gente foi partir para outro lado, que muita gente buscou outros interesses, à vontade própria, você é aquele que permaneceu. Você sabe que a pandemia ela veio para dar uma balada e balançar mesmo. Para quê? Para ficar aquele que está aliançado na videira. Porque aquele que não está aliançado, ele cai. Cai ou não cai? Ele vai embora. E você entendeu que você está aliançado e você está firmado. Amém? É por isso que você é aquele que permanece. É por isso que você é aquele que entende e permanece. Amém? Deus é bom e Ele tem algo muito maior para a sua vida. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Apocalipse, no capítulo 2. Aí são as 7 cartas que eu falei para vocês. Eu quero traçar para vocês aqui um perfil de um crente vencedor. Porque o vencedor é aquele que vai reinar. Porque tem um tempo de 1000 anos, amém? Que Jesus ele vai reinar aqui na terra. E o que é reinar com Cristo? É você ter autoridade com Cristo. É você receber galardão com Cristo. Amém?
É um tempo em que o próprio Jesus, você tem ideia do que é isso? O próprio Jesus vai estar reinando na terra. Isso é para quem quer. Jesus, ele é tão bom, mas tão bom que ele nunca quer adoradores por força. Ele nunca quis que Adão fosse uma marionete e ele amarrasse ele no pé da árvore lá, para ele não ir lá na árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele não fez assim, amarrou Adão aqui e prendeu a serpente do outro lado. Ele não prendeu o diabo para que ele pudesse ficar só naquele ali. Deus é aquele que te criou, Deus é aquele que colocou em você a escolha. Tem muita gente que fala assim, eu já pensei assim, na hora que eu chegar lá no céu eu vou dar uns cascudos no Adão. Por que ele foi com medo daquela árvore? Por que ele foi fazer aquele negócio? O próprio Deus vinha toda tarde para falar com Adão, o Adão vai e cai do outro lado lá. Cara, você entende o que é passar por aquilo? Ele tinha o próprio Deus vindo com ele todo dia. Ele pode virar para você e falar assim, ah é? Deus vinha toda tarde no jardim para conversar comigo. Você tem o Espírito Santo aí dentro de você e você ainda peca? Você sabe que você carrega uma aliança bem maior? Você não está aliançado mais na lei. Hoje você vive uma superior aliança. Amém? Hoje você vive uma superior aliança. Quem muito é dado, muito é cobrado. Quem muito é dado, muito é cobrado. Quem muito foi amado, muito ama. Quem foi amado muito, ele ama muito. Porque ele entendeu o valor que tem um amor. Ele entendeu o valor que é alguém se preocupar. É alguém se preocupar com ele. Deus é aquele que se preocupou com você. Aquilo que você não podia fazer, ele fez. Que foi pegar e entregar o próprio filho por você na cruz. O que ele não deixou Abraão fazer, ele fez. Porque Abraão quase entregou. Mas ele veio e entregou. Ele veio e fez algo que ele não fez. Amém? Deus é aquele que faz algo que você não é capaz de fazer. Amém? Quando você fala essa mensagem para alguém que não entendeu, ele fala assim, mas agora eu posso pecar. Agora eu posso viver de boa, porque Jesus já pagou mesmo. Então eu vou andar do jeito que eu quero. Está errado, porque muito foi dado, muito é cobrado. Essas pessoas têm um pensamento errado, por quê? Porque elas não entenderam quem é Cristo. Elas não entenderam quem é essa revelação de Jesus Cristo. No capítulo 1, verso 1, revelação de Jesus Cristo. O Apocalipse inteiro é a revelação de Jesus Cristo, na sua totalidade. Você conhece Jesus como cordeiro, como leão, e aqui ele é aquele que vem com olhos como chama de fogo. Os pés dele são como latão reluzente. Esse é aquele que tem os 7 espíritos de Deus. Não é que são 7 espíritos separados, é o mesmo espírito, só que ele atua de 7 maneiras diferentes. O que é o 7? É completude, então ele atua completamente. Esse é aquele que quer atuar na sua vida completamente, de 7 maneiras diferentes. Esse é um número sensacional, o 7, completude. Amém? Você tem ideia do que é essa mensagem, do que é essa revelação de Jesus Cristo para você? Você nunca ia merecer isso. O erro foi de quem? O erro foi meu e foi seu. O erro foi meu e foi seu, nunca foi de Deus. Deus ele nunca erra. Deus ele nunca falha. Mas Deus tirou fulano daqui da minha vida, Deus matou o ciclano. Quem mata, quem tem direito de matar é aquele que tem direito de dar a vida. É aquele que deu a vida. Deus não é assassino. Quem é assassino é aquele que tira a vida de quem ele não entregou. Deus foi aquele que deu, Deus é aquele que tira. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Como é que fala a música que você canta? Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele também é Deus. Se tudo der certo, ele é Deus. Se não der, ele continua sendo Deus. É um Deus sensacional que você serve, amém? Agora eu queria que você me acompanhasse no capítulo 2 aí. Aí começa assim. Essa aqui é a carta à igreja de Éfeso, a igreja do primeiro século. Aquela primeirinha, primitiva dos apóstolos. Ele fala assim: escreve ao anjo da igreja em Éfeso. Isso diz, aquele que tem à sua destra as 7 estrelas e que anda no meio das 7 castiçais de ouro. Conheça as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência. E não pode sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são. E tu os achaste mentirosos. Aqui você tem uma igreja que põe à prova os apóstolos, aqueles que se dizem que são do caminho e não são. Aqui você tem uma igreja que bate de frente com essas pessoas. E aqui você tem uma igreja que é o quê? Que Jesus conhece o trabalho e que conhece a paciência.
paciência. Tem muita gente impaciente. Quando você ora para Deus te dar paciência, Ele te dá o quê? Ele te dá trabalho, e pra você gerar paciência, para você crescer em paciência. Amém? E você tem uma igreja que persevera na paciência e trabalha. E põe à prova aqueles que dizem que são e não são. Eu diria que isso aqui é um confronto santo. Se você é quem você é, então me prova. Não basta você abrir uma Bíblia e ler. Você tem que entender. A sua boca fala aquilo que o seu... Agora tudo faz sentido. Todo o texto se liga. Ah, mas como é que você tem certeza que a Bíblia é isso aí mesmo que é a verdade? Cara, você tem uma porrada de escritores em épocas diferentes, os textos se conectam. Um cara fala da mesma coisa, um cara completa o outro. Aí ele continua no verso 3. E sofreste, e tens paciência. Ele volta de novo com a paciência. E trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. O primeiro amor não é o seu por ele. Muita gente acha que esse versículo aqui é o quê? É aquele amor que quando você foi no encontro, quando você conheceu a Deus, esse é o primeiro amor. Mas esse primeiro amor, no original, é que ele fala que é o melhor amor. E qual é o melhor amor? Não é o seu por ele, é o dele por você. Porque o primeiro e o melhor foi o dele. Porque o dele foi o primeiro. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quando o homem peca, ele vai e se esconde. O que Deus lança atrás do homem? A palavra. Ele lança o verbo. Ele fala assim: onde estás? Onde estás em ti mesmo? Onde é que você está? Ele não está falando aqui do local que ele estava escondido, porque Deus é Deus e ele sabe onde está. Ele está perguntando: onde é que você está em você mesmo? Ele pode estar perguntando para você: onde é que você está hoje em você mesmo? Amém? E ele lança a palavra, ele lança o verbo. O que é o verbo? Aquilo que dá ação às coisas. É pegar. Isso dá uma ação. Deus, ele lança o verbo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. É o próprio Jesus que ele está lançando atrás do homem. É o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Agora tudo faz sentido. Você vai pegando esses livros e ligando, vai ligando um versículo no outro, você vai vendo o plano de salvação, porque é plano de salvação, não é acidente da salvação, tinha tudo planejado. Amém? Tinha tudo planejado, foi tudo planejado até você chegar aqui. Foi tudo planejado até onde eu estou hoje. Foi tudo planejado. Cristo morreu na cruz por mim e por você. Foi tudo planejado. Não sei se você acha que foi o acaso que te achou. Por acaso alguém me chamou. Não. Você foi escolhido e eu fui escolhido. Qual é que é o nome? É o seguinte. Deus, ele já escolheu os dele. Amém? Tem muita gente que fala assim: se Deus já escolheu os dele, eu não vou pregar, eu não vou fazer isso aqui crescer mais não. Deus já escolheu, então ele vai fazer. É claro que ele vai fazer. Como é que ele vai fazer? Através de quem? De mim e de você. A obra é de quem? A obra é de Deus. A obra não é minha nem sua. Qual é o meu papel nessa obra? É ser o quê? Ser o instrumento. Ser aquilo que ele usa para fazer a obra, porque a obra é dele. Se você carrega nas suas costas, vira peso. Se você carrega nas suas costas, se eu carrego nas minhas costas, não é obra de Deus, é obra minha. Aí vai ser obra do Cleiton. Toda pessoa que carrega uma obra de Deus nas suas próprias costas não está dedicando a obra para Deus. Porque tem dois tipos de obras: madeira, palha e feno, ouro, prata e joias preciosas. Essas obras, elas vão ser provadas no fogo. O próprio Cristo vai provar suas obras. Qual é a que vai prevalecer para reinar? É aquela que é de ouro, prata e joias preciosas. Quando você aquece a palha, ela faz o que? Ela queima. Quando você aquece o feno, ele faz o que? Ele queima. Por quê? Porque ele não aguenta o fogo. Quando você vai no ourives aí para ele purificar um ouro, ele faz o quê? Ele esquenta até, né? O Jesus é a chama que vai queimar e esquentar a sua obra para que ela seja purificada, não que ela seja queimada. Amém? Você tem a oportunidade de fazer dois tipos de obra: madeira, palha e feno, ouro, prata e joias preciosas. Uma queima e a outra não. Uma você recebe elogios e a outra não. Amém? Aí no finalzinho ele tem uma recompensa. No verso 5. Lembra-te, pois, de onde caíste e te arrepende. Arrepende-te. Arrepende-te aqui é o quê? Metanoia, mudança de mente. Não é simplesmente: ó Senhor, me perdoa por isso.
Metanoia, mudança de mente no original é o quê? Você está indo por esse caminho, você mudou sua mente, você passa para esse caminho. Porque eu e você estava no caminho de quê? Da perdição. Estava no caminho da condenação eterna. Deus, ele, com essa metanoia, vai te jogar daqui, vai te dar uma guinada de 180 graus para você ir para o lado dele. Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. No verso 7 ele continua. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E é interessante que ele fala às igrejas, eu nem tinha percebido isso. Que o Espírito diz às igrejas, não é só a igreja de Éfeso, é às igrejas. Eu e você somos igrejas, somos ou não? Não estou falando de CNPJ não, estou falando de corpo. Porque igreja é o corpo, não é as quatro paredes. Ele fala às igrejas, nós somos igreja, isso aqui é para nós. Ao que vencer, dar-lhe-ei comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Essa árvore aqui, você não vai ter acesso nela hoje. Por quê? Porque quando Adão peca, Deus ele coloca um querubim com a espada desembanhada para guardar essa árvore. Por quê? Porque essa árvore é para dar a vida. Esse era o propósito original. Isso aqui, a recompensa, é para voltar ao propósito original. Quando Deus põe essa espada lá, é porque aquela árvore dava vida eterna. E o homem, quando ele comesse daquela árvore, continuasse comendo, ele ia ser pecador na eternidade. Aí o homem para de comer daquela árvore e ele é mortal, ele passa a ser mortal. A obra da cruz, ela só tem poder enquanto você está vivo. É um senso de urgência você pregar para alguma pessoa. Porque você não sabe o dia de amanhã, você não sabe como é que vai ser daqui para depois de amanhã. Porque essa mensagem ela só alcança quem está vivo. Amém? Ele continua no verso 8. A segunda carta, a igreja de Esmirna. Essa é a igreja do 2º ou 3º século. Essa é uma igreja sob perseguição. E ao anjo da igreja de Esmirna escreve: isso diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Esse é o próprio Jesus, que foi morto e reviveu. Conheça as tuas obras, e tribulação e pobreza. A tribulação e a pobreza é natural. E ele continua: mas tu és rico. Você olha para alguém hoje, não, fulano é tão pobre, tão lascado, tão não sei o quê, mas na verdade ele está sendo rico. Eu gosto muito da história do rico e Lázaro, porque o rico morre e vai para o Hades, ele vai para o inferno. Mas Lázaro ele morre e vai para o seio de Abraão, e os dois eles os dois não, porque o que está no seio de Abraão não consegue enxergar quem está embaixo. É parte da recompensa, você está na glória e nem enxergar quem está embaixo. Mas o que está embaixo, ele olha para cima e vê lá em cima e fala: Senhor, fala para ele molhar o dedo e colocar na ponta da minha língua para ver se refresca. Não tem jeito mais. Depois que passa desse plano mortal, acaba. É um senso de urgência. Amém? E louve a Deus pela sua tribulação, pela sua pobreza, não pobreza de dinheiro. Deus não chamou ninguém para ser pobre, mendigo. Deus chamou pessoas para serem pobres de espírito. O que é ser pobre de espírito? É entender que você sempre precisa de mais. E você sabe onde tem, não sabe? Quando você é pobre de espírito, você sabe onde você vai buscar. Quando você é pobre de espírito, você sabe onde você vai buscar. E Deus quer esses que entendem que vão lá buscar. Mas tu és rico e blasfema, e a blasfema dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. No meio da igreja tem pessoas assim, dizem que são, mas não são. Jesus ele conhece, você não precisa ficar apontando o dedo, fulano é isso e aquilo. Jesus ele revela, Jesus ele sabe. A mentira ela tem perna curta, por quê? Porque ela é uma criancinha, na hora que ela vai crescendo a perna dela vai alongando. Você quando era menino tinha uma perna pequenininha, hoje você veste maior, é ou não é? E a mentira é da mesma forma. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. O que é a coroa da vida? Reino, galardão. Quando Jesus volta, ele vem com galardão, ele não vem com condenação para você. Para os filhos ele tem galardão, para os condenados, para quem não é filho, ele tem condenação eterna. Parece pesado, mas a Bíblia fala: quem tem um filho tem a vida, mas quem tem um filho não tem. Amém? E ele continua no verso 11: quem tem ouvidos ouça. Aí vem a recompensa para o vencedor. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. O que é esse dano da segunda morte? Não é ser jogado no inferno.
O dano da segunda morte é disciplina. Enquanto uns estão reinando, outros vão ser disciplinados. E você é aquele que vai ser galardoado, presenteado. Vai te entregar algo. Deus, ele tem algo para te entregar. Deus, ele não deve nada para ninguém. Deus, ele não deve nada para ninguém. Não que você tenha que vir aqui, colocar o dinheiro aqui e falar assim, amanhã eu estou milionário. É a roda da fortuna. É 100 por 1, 60 por 1, vou colocar 100 e vou ganhar 600. Não é assim. Junte tesouros no céu. Tem uma passagem que é muito sensacional também, que fala sobre alguém que Jesus chama de louco. Louco. Por quê? Porque o cara falou assim, eu já estou muito rico e bastado. Eu vou pegar, crescer meus celeiros e vou encher de coisas. Para quê? Para minha alma se gloriar. Não tenta alimentar a sua alma, alimenta o seu espírito. Porque Jesus, ele fala assim, louco. Hoje mesmo te pedirão a sua alma. E o que você vai dar em troca por isso? Você tem ideia do quanto vale uma alma? Você tem ideia do quanto vale uma alma? Uma alma é uma vida. Hoje é dia do pastor, né? Jesus é o melhor pastor. Por quê? Porque ele é aquele que vai atrás. O que o texto lá dos pastores fala? O pastor é aquele que larga os 99 e vai atrás de uma. Porque a glória é ganhar uma para Jesus. É melhor resgatar alguém que estava perdido do que os 99 que ficou lá no caminho certo. Por quê? Porque eles estão no caminho certo. Resgatar alguém é muito melhor do que você ficar ali. Amém? E o pastor, ele faz esse papel. Agora você tem a terceira carta, que é a igreja de Pérgamo. É a igreja do 4º e o 5º século. No verso 12. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isso diz o que tem a espada aguda de 2 fios. Esse é aquele que tem a espada aguda de 2 fios. O que é isso? A pá? Não. Esse é aquele que batalha, não com espada natural, não com canhão, não com tanque de guerra. Esse é aquele que batalha com a palavra. Esse é aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. E o que a Bíblia fala? Ela é poderosa para dividir medulas e ossos, alma e espírito. Não é cortar e partir no meio, alma e espírito, não. É para você discernir o que vem de você e o que vem de Deus. Amém? E ele continua no 13. Conheça as tuas obras e onde habitas, que é o trono de Satanás. Isso é o mundo, ele habita no mundo. O trono de Satanás hoje é o mundo, porque era do homem, o homem pegou e entregou para o diabo. Mas eu e você fomos chamados para resgatar. Porque Jesus, o diabo hoje ele é só um poceiro. Esse mundo é meu e é seu. Os céus são os céus do Senhor, mas o mundo, a terra, ele deu para os homens. Tem um salmo que fala assim, o mundo ele deu para os homens, a terra ele deu para os homens. Ele está resgatando aquilo que o homem entregou nas mãos do diabo. 14 não, a outra metade do 13, né? E retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Você e eu somos aquele que não tem que negar a fé. Você tem pessoas todo dia morrendo porque não negam a fé. Você tem pessoas todo dia sendo decapitadas, mortas, porque não negaram a fé. O que é não negar a fé? É mesmo na circunstância de morte, você saber que depois da morte você tem alguém que vai te recompensar. Porque você tem gente todo dia morrendo, sendo galardoada, sendo mártir para Deus, porque isso é uma recompensa gigantesca. Sendo mortas, e muita gente na igreja acha que está no ápice do espiritualismo. O vencedor é aquele que é capaz de entregar a própria. Eu não estou falando que você tem que morrer, não. Você tem que entregar a sua vida à toa, não. Estou falando que você tem que ter um relacionamento a esse ponto, ao ponto de entregar a própria vida. Amém? Mas algumas poucas coisas tenho contra ti. Lá vem a exortação. Porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem do sacrifício de idolatria e fornicassem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. O que é nicolaítas? Era um povo que, vamos falar, que liderava as pessoas pela força. Aí eu tenho o poder porque eu sou forte e eu vou liderar você. Opressão. Era pessoas que lideravam oprimindo. Jesus nunca oprimiu ninguém a seguir ele. Pelo contrário, ele chega para o jovem rico e fala assim: vende tudo que você tem e me segue. Ele é que não quis. Arrepende-te, pois, quando não breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca, é a palavra.
Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei de comer o maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca. E na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que recebe. Você vai comer do maná escondido. Lá em Êxodo 16:33, se você quiser marcar, depois você lê, lá tem de onde saiu esse maná escondido. Eles sempre pegavam um pouco e guardavam num lugar separado. Você vai ter acesso a esse maná, você que vence. Eu e você, vencedores, vamos ter acesso a esse maná. E você vai receber uma pedrinha branca. Você já ouviu, já escutou isso de algum lugar? Uma pedrinha branca que você vai receber. Tá aqui, não é mentira. Vai receber uma pedrinha branca com um novo nome. O nome representa o quê? Experiência, vivência. Tudo aqui que você passou aqui vai estar refletido nesse nome. E a quarta carta é para a igreja de Tiatira. E o anjo da igreja de Tiatira escreve: Isso diz o Filho de Deus, o que tem os seus olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e tens serviço, e a tua honra, e a tua fé, e a tua paciência, e que tem as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar os seus servos para que forniquem e comam do sacrifício de idolatria. Essa Jezabel aqui, ela caracteriza o ensino. É um ensino errado que tinha dentro da igreja. O ensino errado, tem muita igreja ensinando errado. Às vezes não por culpa da pessoa que ensina errado, mas porque ela não entendeu ainda, porque ela não teve essa revelação. Amém? No meio dessa igreja tinha essa doutrina. E dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que te porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, e se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda rins e corações, ou mentes e corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Isso aqui é recompensa, ele vai dar segundo as suas obras. Isso aqui não é para você ser salvo, não. Você é salvo através de Cristo. Cristo é aquele que te salva. O que te salva? Crer que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e confessar. Amém? Isso aqui ele está te recompensando por aquilo que você fez. E olha o tanto que ele é bom. Ele te recompensa por algo que você fez com ele. Ele te ajudou, ele ainda vai te recompensar. Mas eu vos digo a vós, aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina e não conhecem, como dizem as profundezas de Satanás. Essas profundezas de Satanás aqui são os ensinos que falam, isso aqui é um mistério, não sei da onde, isso aqui é mistério. Esse tipo de ensino de mistério aqui são as profundezas de Satanás. Porque Deus é aquele que trabalha na luz. Deus é aquele que trabalha na luz. Deus não trabalha na escuridão. Ou seja, Ele veio para te revelar a Cristo, Ele não veio para te esconder. Mas o que tens vai reter até que eu venha. Por quê? Porque do jeito que está, vai sempre continuar até que Cristo venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Isso aqui vai ser no milênio, você vai ter poder sobre as nações, você que vencer. Amém? E com vara de ferro as regerás. O que é vara de ferro? Não é democracia. Vara de ferro é eu mando e pronto, acabou. Jesus é o dono de tudo e Ele vai mandar em tudo. E você vai ser um daqueles que governam com vara de ferro. Amém? Você vai ter essa autoridade em Cristo. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você já viu a estrela da manhã? A estrela d'alva. Aquela estrela que fica ali. Eu nem sei para onde que o sol nasce aqui agora. Para que lado que é? É para cá, né? O sol nasce para cá. Muitas vezes ela está de cá, quando o sol nasce. Por que é a estrela da manhã? Porque o vencedor vai receber a estrela da manhã. A estrela da manhã, ela aponta para o arrebatamento. Só vai ser arrebatado quem está atento. A estrela da manhã é o próprio Cristo vindo para resgatar. E Ele vai vir na hora que muita gente está dormindo. Amém? Essa é a estrela da manhã. E a quinta carta é a igreja de Sardes. Ele escreve: e ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nomes de que vives e está morto. A igreja tinha o nome de que vive, mas estava morta. Por quê? Porque tinha muita aparência e pouco resultado dentro.
Tem muita gente que tem muita capa e pouco interior. Você nunca deve ler um livro só a capa dele. Você sempre tem que ler o interior. Jesus é aquele que sonda mentes e corações, então ele vê o interior. Ser vigilante e confirma os restantes que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Você tem o próprio Jesus andando de branco. Você é aquele que vai receber uma roupa branca para andar do lado dele. Olha só que honra. Você é aquele que trabalha na luz e você vai receber uma roupa para andar de branco com ele. O que é essa roupa? Vestes de linho fino. Você está tecendo uma veste de linho fino. Você tem ideia disso? Aquilo que você está fazendo, você está tecendo uma veste de linho fino. Para quê? Para que essa veste sirva para você casar com o próprio Cristo. São as bodas do Cordeiro. Isso é sensacional quando você para ler que você vai ser... Você é noivo de Cristo, eu sou noivo de Cristo. Não eu, Cleito, aqui. Você está doido eu vestir um vestido de noivo. Mas é a própria igreja. Nós como corpo. O corpo de Cristo é a noiva. Amém? E você vai vestir branco com ele. Por quê? Porque ele vai estar do seu lado. Como um casamento, a noiva veste branco. Você vai vestir branco. Você que é corpo de Cristo. Onde eu parei? No 5, né? Vamos para o 6. Que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aí você tem a 6ª carta, a igreja de Filadélfia. Essa é a igreja do amor fraternal. Aquela que eu acabei de ler representa a igreja da Reforma Protestante. Martim Lutero, Reforma Protestante, você tendo acesso à Bíblia, e você sabendo que você pode chegar diante de Deus, porque antigamente não. Antigamente você tinha que ir até alguém para esse alguém chegar diante de Deus. Os caras dominavam tudo, por quê? Porque eles tinham acesso à palavra. E eles limitavam isso aí para você não ter acesso. E ao anjo que está em Filadélfia escreve: isso diz o santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta. Essa porta está aberta para mim e para você. Eu acredito que essa porta aqui seja para os gentios. Você sabe que Jesus ele não veio para os gentios, ele veio só para o povo dele, só para o povo escolhido. Essa porta ela foi aberta. Por quê? Porque eles não quiseram. E ele abriu essa porta para mim e para você. Sabe aquela mulher? Sabe aquela mulher do fluxo de sangue? Que chegou diante de Jesus. Jesus vira para ela e fala assim: tua fé te curou. Nem em Israel pode se achar uma fé assim. Tua fé te curou. Aí ela pergunta para ele: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar. Sei que o Senhor pode me curar. E Jesus vira e fala para ela: eu não vou tirar o pão dos meus filhos e dar para os cachorrinhos. Você tem ideia do que você chamar alguém de cachorro na frente dela? E a mulher está de joelhos em prantos. Por quê? Porque ela tinha fé e ela acreditava. E nessa hora a porta dos gentios é aberta. E nessa hora Deus abre uma porta. Por que ele abre essa porta? Porque ele entendeu que não bastava só um reino só com os judeus. Ele quis abrir essa porta para mim e para você. Porque ele viu a mim e a você lá. Porque ele viu a mim e a você lá também, reinando com ele. Ou seja, ele viu, é tão bom esse povo estar lá comigo, então eu vou abrir essa porta, vou resgatar essa galera. Eis que farei com os da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés e saibam que eu te amo. Aqui ele está falando que ama a igreja. Será que Jesus vira para você hoje e fala, eu te amo? A própria igreja. Ele está falando, virou para ele e falou, eu te amo. Eu vou fazer os povos te adorarem porque eu te amo, porque eu sei quem você é. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Essa é a grande tribulação. Verso 11. Eis que venho sem demora. Jesus é aquele que vem sem demora. Às vezes você fala, está demorando tanto, eu vou fazer só meus negócios aqui rapidinho. Aí ele vem sem demora e bate na sua porta, você nem está preparado para receber. Tem a parábola das 10 virgens. Umas tinham azeite, outras não. As que tinham azeite entraram para a festa, as outras que foram buscar na última hora não entraram, porque o noivo chegou e elas ficaram para trás, boiou. Como diz a linguagem, boiou.
ficou para trás. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Isso aqui é reino. Você sabia que alguém pode tomar o seu reino? Como assim alguém pode tomar o meu reino? Salvação ninguém te toma. Agora o reino alguém pode te tomar. Por quê? Eu sou o líder de uma célula. Eu estou carregando esse galardão. Aí eu saio, sei lá o que eu vou fazer. Saio para outro lugar. Aí Jesus levanta outro. Por que você perdeu? Porque Jesus ele não vai galardoar você que largou de mão a obra dele. Jesus ele galardoa aquele que entendeu e aquele que assumiu. Se você boiou, o problema é seu. Ele vai galardoar o outro. Amém? Ao que vencer, eu farei coluna no templo de Deus. E dele nunca sairei. E dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome de Deus e o nome da cidade de meu Deus. Na nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus e também o meu novo nome. Jesus ele vai ter um novo nome. Esse nome Jesus aí não é o nome total dele. Esse nome Jesus é o que Maria deu para ele. Muita gente hoje também que chama Jesus. E ele vai ter um novo nome. Amém? Você vai saber qual é esse novo nome. Amém? Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E eu encerro com essa última carta. Com a carta à igreja de Laodiceia. O que significa Laodiceia? É o falar do leigo. Essa é a última igreja. O falar do leigo. Por quê? Porque na igreja de hoje, que nós estamos entrando, tem muita gente que fala e não sabe. Tem muita gente que fala e não vive. Porque elas pensam que basta só falar e não entender. Eu não estou falando aqui de mensagem de salvação que você prega, porque você tem que pregar mesmo. Você fala aquilo que você está cheio. Mas tem muita gente que não está cheio e quer falar de algo que ainda não entendeu. Você só fala daquilo que você já entendeu. Você só vai transmitir algo para as pessoas que você já entendeu. A mensagem da salvação. Você hoje é um dispenseiro. Essa palavra é muito top. Você é um dispenseiro. O que é um dispenseiro? O que é a dispensa? É algo que você põe os trem lá dentro, né? Como você é esse dispenseiro, você é aquele que é a dispensa e vai pegar e dispensar para outros. Jesus é aquele poderoso que quando você prega para alguém, a pessoa está como daqui lá no fundo. Eu estou pregando, essa pessoa aceitou Jesus, o que está dentro de mim vai para ela. Se você pudesse ver o quão grande é isso, se você pudesse ver o quão grande é a festa no céu, porque esse Espírito sai de mim e vai para ele. Já viu a velocidade da luz? Não, né? Pois é, esse é mais rápido que ele, porque é instantâneo, porque o Espírito está em mim, brota dentro dele. Agora ele também é um dispenseiro, amém? E você é um dispenseiro também. Não precisa você saber a palavra inteira, você só precisa saber da mensagem da cruz. O que salva não é a igreja, o que salva não é o pastor, o que salva não sou eu, quem salva é Cristo. Quem salva é Cristo. Você vai chegar lá no céu, você vai se surpreender. O tanto de gente que você achou que não ia estar lá e vai estar lá. Primeiramente você vai falar assim, não, cheguei. Você vai comemorar porque você chegou, porque vai ser tanta glória que você não vai nem saber porque que você está lá. Você não merece mesmo? Aí você vai olhar para o lado, vai ver tanta gente que você achou que não ia estar lá e vai estar lá. Amém ou não amém? Aí ele continua. E a anjo da igreja de Laodiceia escreve, isso diz o amém. O que é o amém? Que assim seja. Amém. Quando você fala amém, você está concordando, você está trazendo a sua realidade. Diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira. O princípio da criação de Deus. Tudo nele se completa, tudo nele se faz. Conheça as tuas obras, que nem és frio nem é quente. Aí você tem a exortação para a igreja de hoje. Que nem és frio nem é quente. Quem dera se você fosse frio ou quente. É aquele crente que você tem do lado de cá. Do lado de cá tá Deus, do lado de cá tá o mundo. E o cara tá aqui. Domingo eu vou no culto, segunda-feira eu vou na balada. Domingo eu vou na... Terça-feira eu vou no culto de ensino, na quarta-feira eu vou tomar uma. Não tô querendo te acusar, eu tô falando que esse crente aqui é o que fica no meio termo, não sabe se está lá ou aqui. Você entendeu o que eu te falei no começo? Quanto mais você sabe, mais você tem responsabilidade de fazer aquilo que você sabe. Porque quem sabe e não faz, vai ser cobrado muito mais de quem não sabe e faz errado. É a igreja marromeno. Já viu o povo marrom? Não sabe se quer, se não quer. Não sabe se vai, se não vai. O cristão não gosta disso. Ou é sim ou é não. É igual a matemática. Ou você acerta a resposta, você põe uma vírgula, tá errado. É Cristo e pronto, não tem vírgula. O diabo é aquele que põe a vírgula. Deus ele fala para o homem, de toda árvore do jardim você vai comer, agora daquela você não vai comer.
Porque no dia que você comer, você vai morrer. Aí o diabo chega para o homem e fala: esse aí é o Deus que falou que de toda a árvore do jardim você vai ter que comer, mas daquela que você comer, no dia que você comer, vírgula, vai ter isso, isso e aquilo. E ele começa a falar do que ia ter. Ele coloca uma vírgula na questão. Deus já tinha colocado um ponto final, o diabo é aquele que põe a vírgula. Ah, mas isso e isso e aquilo outro. É o que gera o meio termo. Eu não sei se eu vou para cá ou para cá. Verso 16. Assim, porque és morno, nem és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, sou rico e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabe que és desgraçado, miserável, e pobre, cego e nu. Pode ler aí, está escrito. Está escrito em sua Bíblia. Esse é o tipo da igreja que fala assim: eu sou muito rico. E o próprio Jesus fala para ela assim: você é pobre, desgraçado, cego e nu. Porque você não sabe que você está juntando tesouro na terra e a sua recompensa é aqui. Porque os homens vão ver a sua capa de fora, mas Jesus é aquele que vê a capa que está de dentro e te recompensa lá no céu. Jesus é aquele que olha para você dentro do seu quarto chorando e te recompensa lá no céu. Não seja como os fariseus, que ao orar, eles vão para o meio das praças, levantam as mãos para ver que eles estão orando. Tem muita gente muito espiritual que você nem imagina. E está aí sentado do seu lado. Por quê? Porque tem um quarto de oração. Tem um filme muito massa que chama Quarto de Guerra. Deus é aquele que te recompensa quando você está no escuro, no seu quarto, e vai te recompensar na glória, onde tem luz. Verso 18. Aconselho que de mim você compre ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com um colírio para que vejas. As roupas, elas falam de obras. Por que você tem que comprar de Deus? Porque Ele que tem. Você só compra de Deus. E o colírio é o quê? Nova visão. Você tem outros olhos para enxergar. Compre de mim colírio para você enxergar melhor aquilo que eu sou. Compre de mim colírio para você ver qual é a revelação de Cristo. Verso 19. Eu repreendo e castigo a todos o quanto amo. Sê, pois, geloso e arrepende-te. Eu repreendo e castigo aquele que ama. Você não leu errado, você não escutou errado. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e com ele cearei e ele comigo. Esse é um versículo que muita gente usa para evangelizar e fala assim: eis que ele está à porta e bate. Abre o seu coração que ele quer entrar, abre o seu coração que ele quer fazer. Mas isso aqui é um versículo que ele está falando para a igreja, para alguém que já é igreja, né? Porque ele vai entrar na casa e vai o quê? Ceiar. A ceia nos fala de quê? De comunhão, de quem entendeu. Quem é que ceia? Quem ceia é aquele que entendeu. Qual é a razão daquilo que ele está fazendo. E aqui ele vai entrar na porta porque ele está batendo. Na porta da onde? Na medida que ele está batendo, seu coração está batendo do outro lado aqui também. Porque ele bate nessa porta. Na porta do seu coração. Amém? Eu já posso escutar a batida dele na porta dos corações. E você é aquele que tem que levar essa mensagem. Jesus é aquele que bate a porta dos corações. E às vezes está do seu lado e aí você nem percebeu. Da onde você anda. Às vezes Jesus é aquele que está batendo na porta do quarto do coração. Na porta do quarto não, na porta do coração de alguém do seu lado. Amém? Para encerrar, verso 21 e 22. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu concederei que se assente comigo no meu trono. Ali está o trono do Pai. Aqui está o trono de Jesus. Jesus é aquele que venceu a morte, venceu o inferno, o diabo, a condenação, a tribulação, o pecado. E ele se assentou com o Pai no trono dele. Foi ou não foi? E o trono dele está vazio. E esse está vazio para quem? Para você. O diabo é aquele que queria sentar naquele trono. Mas esse trono é para mim e para você. Amém? Esse trono é para mim e para você. Porque você está em Cristo. Assim como Cristo está no Pai, você também está no Filho. Amém? E que você saia daqui de uma maneira transformada. Você saia daqui com outros olhos para esse livro. Você saia daqui com outros olhos para quem realmente é Cristo e aquilo que você está fazendo. Amém? E Deus abençoe a sua vida.
você seja guardado em todo lugar que você for e que toda tribulação na sua vida seja só para Deus te aprovar e para te colocar em um nível maior, um nível mais alto. Amém, pastor? Amém, Deus abençoe.